Cumprimentar a todos com a graça e a paz, amém? Glória a Deus. Vamos continuar um momento de adoração, amém? Na última vez que eu estive pregando, eu disse e vou repetir. Cultuar a Deus não é somente assistir algo, assistir um louvor, assistir um momento de dízimos, ofertas, assistir a palavra, mas participar. É você estar ali participando, falando com seu Pai também. Na hora do louvor, adoramos, cantamos aleluia. A glória do Senhor estava e está aqui ainda, amém? Quem sentiu Deus, sentiu seu Pai aqui na hora do louvor? Ele ainda está aqui. E Ele quer que você participe com Ele, participe nesse momento de adoração, fale com seu Pai. Ninguém chegou aqui por acaso, ninguém, nem eu, nem você. Deus trouxe a cada um. E Deus quer falar com você. Ele não quer somente só ouvir louvor. Ele quer que você escute Ele também. Amém? Ele quer que você escute. Ele tem algo para dizer para você. Desde o início Ele está falando com você. Quem aqui já ouviu a voz do Senhor? Amém? O seu Pai. Ouvimos através do louvor, ouvimos através de um testemunho grandioso, abençoado. Amém? Deus é o nosso Deus de promessas, aquele que cumpre as promessas. E aqui a gente vê o milagre de Deus. Nós vemos, nós testemunhamos, não só os pais, lógico, a bênção na vida deles é algo assim, sem medida. Mas a gente testemunhou um pouco dessa alegria, não é? Estar com o Senhor é ter alegria, é sermos alegres. Não pessoas tristes, dias após dias tristes, não. Se o Senhor te trouxe aqui, é porque Ele quer trazer uma alegria no seu coração. Ele é aquele Deus de promessa, aquele Abraão, Isaac, Jacó. Abraão, aquele que lança a promessa. Isaac, aquele que a promessa vem. E Jacó, ela permanece, ela não acaba não. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento. Fale com seu Pai um pouquinho. Amém? Pai, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado, meu Pai, por ser o nosso Pai, não somente um Criador. Temos o Senhor como nosso Pai, aquele que cuida, aquele que está ao nosso lado, aquele que nós queremos ouvir a Tua voz. Então que o Senhor possa falar no coração de cada um aqui, como o Senhor falou no meu. Que cada coração, cada empecilho que esteja nesse coração, que agora neste momento saia em nome de Jesus. Que somente o Senhor, meu Pai, se faz presente aqui. Que os anjos do Senhor acampem aqui em volta, para que nenhuma distração venha. Porque se chegamos aqui neste domingo de manhã, é porque o Senhor tem algo valoroso para falar, para continuar falando. E vamos continuar participando deste momento com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. O tema dessa mensagem de hoje é um tema que eu fiquei pensando. Eu ainda li esse texto e falei para o meu marido, assim, toda empolgada, né? Eu tirei uma foto, mandei para ele, circulado os nomes. Aí ele, você vai entender. Tentei explicar, eu falei, você vai entender. Aí eu tive que passar, ontem eu fiquei o dia inteiro demorando para passar o tema para o irmão Lucas do som. Aí tá. Aí mais tarde o irmão Fred perguntou o tema. Para achar alguma música, eu falei o tema. Ele, vamos ver se eu acho uma música com esse tema. Eu falei, não, qualquer música, tá tranquilo. Deus vai falar com a gente. E o tema é, não fique em Harã. Amém? Não fique em Harã. Que Harã é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Não fique em Harã. Peço para vocês abrirem suas Bíblias, lá no livro de Gênesis, capítulo 11. A gente vai estar lendo do versículo 26 ao 32, e a gente vai continuar no capítulo 12 até o versículo 5, para a gente estar entendendo esse contexto. Gênesis capítulo 11, versículo 26 a seguir, diz assim, glória a Deus. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão. Aqui ainda é Abrão, viu? Não é Abrão ainda não. Ele gerou Abrão, a Naor e a Harã. Esse é o nome. Pode continuar. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã.
e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava Sarai, e de Naor, Milca, filho de Arã, que foi pai de Milca e Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Aonde que Terá morreu? Em Arã. Como que chamava o filho dele que morreu? Arã. Pode continuar. Vamos entrar agora no 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e de casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Na Bíblia, nada está por acaso, nada. É um texto, é uma palavra viva que fala conosco dia após dia. Você pode ler a Bíblia toda, num ano. No outro ano você vai ler de novo. Deus vai falar de outra forma com você. A palavra dele é viva, continua falando até hoje. Amém? Glória a Deus. E fala o que é correto, o que é certo. Porque hoje a gente tem vivido e ouvido tantas coisas que as pessoas usam até mesmo a Bíblia para justificar. Como se ela não fosse assim uma verdade absoluta, né? Poderiam entrar coisas, palavras, caminhos tortos para você seguir usando a palavra de Deus. Pessoas usam isso hoje em dia. Usam palavras que não te levam para o caminho correto. Não te levam. Assim como Satanás fez até mesmo com Eva, né? Olha aquele fruto, o Senhor não disse que você não pode comer de todos os frutos. Ele não vai chegar e falar a verdade. Ele vai mentir, tentando trazer uma verdade para você acreditar. E a palavra de Deus é a verdade. Hoje a gente ouve muitas palavras só de motivação. Filosofias, nada contra a filosofia de jeito nenhum. Mas palavras para você se sentir bem, de motivação, para ouvir somente o que você quer escutar e agradar o seu coração. Mas a palavra do Senhor, ela não vai trazer só o que a gente quer ouvir. Ela vai trazer aquilo que a gente tem que ouvir e agir. Sair de Arã. Por que sair de Arã? Eu vou estar explicando. A gente fica cômodos. Talvez, se eu ficasse só ali sentada, para mim seria bom. Porque não é fácil estar aqui. Não é fácil, de forma nenhuma. Não é. Você tem que estar muito na presença do Senhor para subir, porque senão nada acontece. E seria mais cômodo eu ficar num lugar quietinha. Ali passar meus dias, ali morrer. Mas será que é isso que o Senhor quer para nós? Será que é isso? Será que Ele quer que nós vivemos uma vida ali morna? Como até mesmo o Senhor falou ali daquela igreja de Laodiceia. Uma igreja morna. Morna por quê? Aí talvez você pense assim, mas pode ser uma igreja morna que ela estava fria e foi se esquentando e agora está morna? Não, o morno não é isso. O morno é algo que era quente e está esfriando. Está acabando. Agora mesmo, na hora que a gente estava vindo para a igreja, eu tive que deixar minha filha na minha mãe para ela ia estudar. E eu vi o meu sogro indo para a igreja cedinho. Ele já está de idade, mas ele não deixa
aquela chama ficar morna. Aquela chama que está nele continua quente. Ele já é um senhor de idade, né? Já está com tremendo e tudo, mas toda reunião de família, ele não deixa a gente se alimentar antes de orar. E não é uma oração rápida não, né, Marcos? É uma oração demorada. Ele ora, ele fala com o Pai, ele chora em toda a oração dele. Ele não se acomodou. Porque com o passar do tempo, a tendência é a gente se acomodar. Eu já sei tudo, eu sei que Deus é meu Pai, eu não preciso, ele está aqui do meu lado. Não preciso nem me relacionar com ele está do meu lado. E a gente vai deixando esfriar. Mas o Senhor quer que a gente continue com a chama acesa. Nada de ficar no comodismo, nada de ficar achando que aquilo ali está bom, porque não está. E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa foi a palavra, porque eu precisava ouvir, porque você precisava ouvir, porque quem está em casa precisava ouvir. O Senhor não vai falar só aquilo para nos deixar em todo momento satisfeito. Ele quer que nós tenhamos a alegria da eternidade. Não uma alegria momentânea, passageira de jeito nenhum, mas uma alegria de saber que nós vivemos não só aqui. Não viver dia após dia e pensar assim, hoje a Deus pertence, usar até mesmo a palavra de Deus. Como que você vai, alguém te pergunta, como que você vai estar daqui 1 ano? Ah, não sei, eu vivo cada dia de cada vez, eu deixo a vida me levar, o Senhor que sabe de tudo. Não, o Senhor quando Ele te criou, Ele não te criou para viver dia após dia. A palavra do Senhor fala que Ele te criou para governar, para saber de todas as coisas. Governe. Tem que saber sim como você vai estar daqui 1 ano. Tem que fazer planejamento, curto, médio, longo prazo. Aqui Terá, ele não tinha ainda aquele conhecimento do Senhor. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã, uma cidade rica. Rica, uma cidade que tinha de tudo para aquela época. E ele viu lá na frente, eu vou para Canaã. A primeira vez que Canaã é citada na Bíblia como algo de destino, foi aqui nessa passagem. E não foi algo que Deus deu, não. Foi Terá, que ele mesmo por si só, ele visou, eu estarei lá. E naquela época não tinha internet para você ver que local que você vai, não. Como que é pesquisar, olhar as paisagens, olhar se era uma terra boa. Não, ele juntou toda a família. Depois que o filho Arã morreu e disse, vamos para Canaã. E a família foi. Não é fácil você deixar um lugar que você é rico ali, você tem tudo, tudo. Desmontar suas tendas, porque eles viviam em tendas. E seguir para uma terra que eles nem conheciam. Canaã. Primeira vez que foi dita na Bíblia como algo de destino. Canaã. Não foi Deus pedindo, foi Terá. Talvez você lê na sua Bíblia Terã, você fala, não tem um acento, Daiane. Mas quando veio, foi traduzida, o início dela é Terá. Diz assim a palavra. E ele foi, porque ele teve visão. Ele teve visão. E depois eu vou discorrer até chegar na Canaã de Deus, amém? E essa visão que ele teve, a gente tem que ter. Deus nos fez para governar, para saber sim onde você vai estar. Para Ele caminhar com você. Jesus fala, eu sou o caminho. Ele não vai estar lá na frente esperando, não. Ele vai estar caminhando com você até o seu destino. Ele nos fez para sabermos sim das coisas que virão. Jeremias 33, o profeta diz assim. Jeremias 33, 3 diz assim, clame a mim e eu responderei. Clame a mim é agora, no presente. Temos que clamar ao Senhor agora, neste momento. Se estamos aqui na casa dele, enquanto estamos adorando, clame a ele. Clame e ele e eu responderei. Ele vai responder coisas a respeito do seu futuro. Amém? Glória a Deus. Coisas a respeito do seu futuro. E eu direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clama e ele vai te dizer coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Coisas até mesmo da eternidade. Não estamos aqui para viver um dia de cada vez. Não. Não estamos. Estamos aqui para viver com o Senhor dia após dia, caminhando com Ele dia após dia, sabendo que Ele estará conosco
em todo tempo, em toda eternidade, e não terá fim essa eternidade. Você já parou para pensar isso? Que não vai ter fim? Não terá fim essa eternidade. Você vai caminhar com Ele dia após dia. E talvez a gente não pense nisso, a gente começa a pensar somente nas ansiedades da vida. E amanhã? O que eu vou comer, o que eu vou vestir, não é? O Senhor fala isso para os seus discípulos. Os seus discípulos que se estendem a nós, aos cristãos hoje também. A gente pensa, e amanhã, como vai ser? Essa semana venceu minha conta de energia, como que eu vou pagar? Como que vai ser? A gente fica pensando coisas pequenas do dia a dia. E o Senhor fala, em Lucas 12:30 assim: porque os gentios de todo mundo é quem procuram essas coisas pequenas, essas ansiedades da vida. Mas vosso Pai, amém? Não é o Criador não, é vosso Pai. Vosso Pai é aquele que a gente se sente filho. Que nem todo mundo é filho. Muitos são só criaturas do Criador. Você é filho de Deus, amém? Você tem Ele como vosso Pai. Aqui o Senhor fala para os seus discípulos, vosso Pai, sabe que necessitais dela. Ele sabe que você necessita de cada coisa disso. Ele sabe que você precisa e Ele cuida de você. Ele cuida até mesmo antes de você conhecer a Ele. Ele já cuidava dessas pequenas coisas. Quanto mais de coisas grandiosas, coisas além. A gente tem que parar de se preocupar com essas coisas que o Senhor cuida. Eu falei no início de participar. Ele quer conversar com você. Quando você parar para conversar com seu pai, Ele quer que você converse coisas sobre a eternidade, além. Não coisas pequenas, Ele já cuida. Lógico que Ele não vai deixar de te ouvir para coisas pequenas. Mas tem um relacionamento com seu pai grandioso. Ele não é só um pai de servidão, de te entregar ali o alimento, a roupa, não. Ele quer falar com vocês coisas grandiosas. É como se você, aqui tem muitos pais, né? Se você tem um filhinho pequenininho, ele tem alimento todo dia, ele tem uma roupa, ele tem uma casa, ele tem uma cama, não é? Ele sabe que você paga por isso, pode até saber, mas ele não sabe que dinheiro você usa, o quanto que você ganha, quanto que é aquela sua conta de energia, ele não sabe, não é? E ele sabe que ele está sendo cuidado. Ele nem pensa, ele só está sendo cuidado. Essas são as coisas pequenas que o Senhor faz por nós. Quando o filho vai crescendo, já é assim um adolescente, ele já até sabe que você tem que pagar, não é? Eu até falei para meu marido que eu ia usar esse exemplo hoje. Tem pais, quase todos, que saem apagando todas as luzes de casa e fala: eu não sou dono da companhia de energia, né? Eu não sou dono, e sai apagando uma por uma. Aí quando o pai está para chegar, os filhos lá em casa é assim, já sai apagando, meu pai está chegando, já sai apagando. Por quê? Ele já sabe que aquilo ali tem que ser pago, não é? Mas ele ainda não paga, porque não trabalha, mas ele sabe, não é? Depois que ele cresce, ele vai trabalhar por aquilo ali. Ele vai trabalhar, vai pagar. Então o Senhor, Ele te deu autoridade para você realizar essas pequenas coisas. Ele falou, vai, governe. Você faz essas pequenas coisas. Por que se preocupar com isso, sendo que eu já te dou isso? Se preocupe com coisas grandiosas. Coisas além do eterno. Não fique ansiosos por coisa alguma. Deixe o Senhor cuidar de você. Lá de frente onde eu trabalho tem vários pés de goiaba. E são pés pequenos. E bem de frente mesmo à porta assim, tem um pezinho muito pequeno, muito. E todo dia tem gente pegando goiaba nesse pé. Aí a gente comenta, gente, essas goiabas não acabam. Não acabam. Todo dia tem gente pegando. Ontem mesmo chegou uma grávida com a goiaba na mão. Ah, tinha um senhor ali pegando goiaba e me deu falou para me alimentar meu filho. Aí eu tive essa relação com o Senhor. Ele cuida, gente, dos mínimos detalhes. As goiabas não acabam, parece que multiplicam. Não acabam. Ontem eu vi a mãe do Delbrando pegando goiaba lá. Até ela vai lá se alimentar dessas goiabas. Não acabam, não acabam. Eu mesmo não peguei nenhuma, mas agora eu vou lá ver que o Senhor é grandioso e não acabou, ainda tem. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
essa semana, segunda de manhã, eu fui fazer a minha unha, que minha folga é dia de segunda. Ontem eu trabalhei 12 horas por dia e naquele cansaço, essa semana foi muito difícil, que eu passei com dor, estava travada, eu não conseguia nem virar o pescoço. E eu fui fazer a unha, acordei já ruim, depois no decorrer do dia fiquei pior. E me veio assim, o Senhor falando comigo, porque em todo o tempo eu converso com Deus, em todo o tempo. Tem vezes que lá no salão da está quieto, eu conversando com Deus. Quero ouvir Ele, quero ouvir, não só falar, quero ouvir. E toda vez que eu vou pregar, o Senhor me fala antes de eu ser solicitada para pregar. E eu já tinha pregado quinta passada, hoje tem 10 dias. Aí segunda eu sentei para fazer a unha, até na filha da irmã que está ali. Sentei. E o Senhor falou assim, já me mostrou essa palavra. Eu falei assim, pai, por que você está me mostrando essa palavra? Por quê? Não é possível que eu já vou pregar essa semana. De novo. Mas amém, porque eu falei que não vou dizer não para o Senhor nunca mais. Não vou ficar ali parada em Arã. Vou seguir. Não passou 5 minutos, eu olho meu celular, notificação do bispo Josimar. Falei, amém, Senhor. Na hora que abri, era. E era mesmo. Aí ontem, como eu trabalhei muito, eu cheguei, a gente foi no chá de bebê do irmão Lucas, sentei, ainda falei pro meu marido, nossa, tô cansada. Agora eu vou ter uma folguinha, pregar amanhã, respirar. E aí chegou a mensagem do pessoal de Santo Antônio para pregar no encontro de mulheres. Eu falei, amém, Senhor. Meu marido falou assim, esse é seu propósito. Não pode ficar quieta. Eu falei, amém, amém. E Deus, Ele renova. Eu não preciso ficar ansiosa por essas coisas. Se Deus quer usar, Ele vai me abençoar, Ele vai me renovar, Ele vai me dar força. E aí, com essa dor que eu fiquei a semana toda, e assim, eu sou muito calma, mas eu fiquei nervosa, sentindo dor, e o Marcos falou assim, pede para o bispo colocar outra pessoa para pregar. Eu falei, não vou pedir não, eu vou pregar. Porque se Deus pediu, é para mim estar lá. Se Deus falou, é para mim estar lá. E eu lembrei de Paulo. Paulo, ele tinha um espinho na carne que perturbava muito. Apóstolo Paulo. E ele vai lá no livro de Coríntios, ele pede, ele vai falar que ele orou 3 vezes para o Senhor retirar aquilo dele. 3 vezes. Paulo, que era um homem que tinha comunhão com o Senhor, andava com o Senhor ali. E mesmo assim, ele fez uma campanha, porque se você ora 3 vezes, está fazendo uma campanha. A gente teve as quintas-feiras de campanha, né? Terminou agora a quinta. Causas impossíveis. Paulo, ele teve esse momento de campanha por uma causa que estava incomodando ele. E o Senhor tirou aquele espinho da carne. Ele orou 3 vezes. Na 3ª vez, Deus fala assim para ele, a minha graça te basta. A minha graça, esquece isso. Né? Aí Paulo, eu imagino que Paulo falava assim, Senhor, até esses enviados de Satanás que vêm me atormentar, tá tranquilo, mas esse espinho na carne está me incomodando. Eu orei 3 vezes, eu fiz uma campanha. E o Senhor falou que a graça basta. Não tirou o espinho, a Bíblia não fala. Depois dessas 3 orações, Paulo falou alguma vez mais que isso estava atormentando ele? Não, não falou. Por quê? Porque Paulo vivia ali, não de momentos de ansiedades, mas da eternidade. A graça do Senhor bastava. A graça do Senhor bastava para ele. E para nós essa graça tem que bastar. Mas talvez a gente, e aqui é uma igreja que prega sobre graça. Mas a gente está acostumado com uma cultura assim que fala, se eu tiver o que comer e vestir tá bom, que eu tenho que trabalhar, só trabalhar e tá bom, que a gente acha que a gente tem que pagar por essa graça também. Que a gente começa a orar ao Senhor para agradecer essas coisas que o Senhor já te deu, mas a gente tem que agradecer pela bondade dEle e pela graça que Ele nos dá. Pela graça dEle. A gente vem de uma cultura de escravismo, né? Que fala, não, você só vai comer se você vai trabalhar, que a gente não entende essa grandiosidade do Senhor, que o que Ele tem para nós é além, não são só essas coisas pequenas não, vai além. O Senhor tem mais, coisas grandiosas. Talvez a gente fale assim, você perdeu algo, porque o Senhor tem algo melhor para você, né, irmã Gislaine? O Senhor tem algo melhor para você. Mas Ele não tem só algo melhor, é algo grandioso, algo além, algo insondável que a gente nem crê. Nesse momento, talvez você pense, eu nem creio, mas o Senhor tem coisas grandiosas além, para você viver não só aqui, mas na eternidade.
Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, o futuro. O que você deseja hoje? O que você planeja? Se você tem uma comunhão com o Senhor, você vai planejar coisas boas que estão caminhando com a vontade do Senhor. Então, sim, dá para saber o que você vai ter lá no futuro, e o Senhor vai estar abençoando. Ele não vai estar lá te esperando, Ele vai estar caminhando com você até lá. E no livro de 2 Reis, vai falar que o profeta Eliseu deu uma profecia para uma mulher que ajudava. Ela não podia ter filhos, na verdade era o marido dela, eles não podiam ter filhos. E o profeta fala para ela: daqui 1 ano você vai estar com seu filho no colo. E o que ela diz? Não minta, profeta. Ainda chamou o profeta de mentiroso. Por quê? Pensa pequeno, pensa nas coisas naturais. E o Senhor tem coisas insondáveis para te entregar. Passou 1 ano, mesmo ela não crendo, o Senhor entregou o filho? Entregou. Passou 1 ano, do dia da promessa até 1 ano, ela estava segurando já o filho no colo. A promessa veio. Então vamos parar de pensar só no pequeno, ficar ansioso só por coisas pequenas. Porque o Senhor tem coisas grandiosas, grandiosas. Deixa essa sociedade que cria uma bolha em volta de você e não deixa você enxergar o que Deus quer para você. Coisas lá no futuro, coisas grandiosas. Terá, no versículo 31 vai dizer assim, do capítulo 11. Terá tomou Abrão, seu filho Ló e filho de Arã. Arã, aqui na Bíblia, ele é citado como 3º filho, então pode ser como se fosse um caçula. Ele morreu, não é? Filho caçula, as pessoas falam que são mais mimados, não é? Que o filho mais velho apanha mais. Aí quando já vem o caçula, já é mais mimado, aí o filho mais velho fala assim: se eu fizesse isso aí eu estaria apanhando, não é? Mas é porque a família já está mais madura, né, Marcos? Então o filho mais caçula não apanha tanto. Nem apanha, gente. Nem apanha. E eu acredito que Terá, e era um filho que tinha gerado filhos, né? Ele tinha gerado filhos. Ele foi o primeiro a gerar filhos. E Terá, com certeza, sentiu muito com a morte daquele filho dele. Sentiu muito. O caçula morreu, deixou outros filhos. E logo em seguida a Bíblia vai falar que ele sai, que ele chama toda a família ali que ficou e disse: vamos para Canaã. Como eu disse, Canaã aqui não foi um destino dado por Deus, mas foi algo que ele já viu no futuro. Vamos. E a Bíblia continua falando, só que ele não vai chegar em Canaã. Ele para em Arã. Arã, o mesmo nome do filho. Engraçado, não é? Quando eu li, eu falei assim: gente, o mesmo nome do filho caçula que morreu é o nome da cidade onde Terá ficou, no meio do caminho. E ali ele ficou, armou as tendas com toda a família. E ali ele morreu. E o que Deus trouxe para mim sobre isso? Que Arã, hoje, para nós, é aquilo que te causa dor. Aquilo que causa dor, que te deixa cômodo. Por que deixa cômodo? Porque Arã era o mesmo nome do filho. Ali era um local onde ele se lembrava da dor que ele sentiu de perder o filho. E ali ele ficou. Podia ter lembranças boas ou lembranças más. Se fossem lembranças boas, ele ficava ali porque ele sentiu cômodo. Não vou seguir até o meu destino. Eu vou ficar por aqui tá bom. E ali ele ficou, viveu mais 200 e poucos anos e morreu. Qual é o seu Arã hoje? Qual é o seu Arã? Será que você está num local que não é o seu destino final? Será que você está vivendo num local de algo que já te causou dor e você está ali revivendo aquilo? Porque o inimigo faz isso com a gente. Ele arma situações para você viver naquilo ali novamente e ali você ficar prisioneiro. Ou ele arma situações para você viver naquilo que já foi um pecado e você achar que aquilo ali está bom e você continua. Aí você pensa assim: só Satanás pode causar isso? Não.
o Senhor também pode trazer isso para a sua vida, para ver como você vai se comportar. Aí você pensa assim, o Senhor faz isso? Faz sim. Ele faz a todo momento. Ele fez até com Abraão, que já era Abraão. Quando ele teve o filho, Isaac, o que o Senhor pediu para ele? Pediu o filho. Será que Deus, em toda a sua onisciência, pediu um filho sabendo que Abraão não entregaria? Ele sabia que Abraão entregaria. Mas ele queria ver o que tinha no coração de Abraão. Porque ele entregou a promessa. Isaac era a promessa. Só que Isaac, Abraão vivendo ali naquela promessa, talvez Isaac já estava tomando algo muito grande no coração de Abraão, não é? Tem coisas, Deus entrega promessas para nós, que começa a ficar em primeiro lugar, até mesmo que primeiro lugar, tudo, Deus está em segundo. E Deus vai deixar Satanás trazer situações para ver o que está no seu coração. Será que você não está vivendo num Harã? E Abraão estava ali amolando aquele cutelo, ia cutelar o filho, matar o filho, não é? Aí o Senhor viu o que estava realmente no coração dele e fala assim, Abraão, né, para. Só que Abraão estava tão ali disposto a fazer aquilo que o Senhor teve que falar de novo, Abraão. O que estava no coração dele? O Senhor era em primeiro lugar, amém? Talvez você está vivendo no Harã. Talvez você está vivendo num local que o Senhor não te quer ali. Ele está pedindo, sai, o seu destino final é Canaã. São as promessas do Senhor. Isso aí pode estar bom. Ou isso aí pode estar abrindo feridas. Saia daí. Sai. O Senhor está te chamando para ir. Ele não está te esperando lá em Canaã. Ele está com você. Ele quer caminhar com você até na sua promessa. E tem gente, eu já ouvi isso, que ora pelo Senhor, até mesmo converter a família, e fica com medo do Senhor converter, e não tem mais com que orar, e terminar o relacionamento com o Senhor. Gente, é incrível, mas eu já ouvi isso. O Senhor é um Senhor que cumpre, que mantém a promessa. Ele mantém, não se acomode. Saia de Harã, siga à frente. E o Senhor vai falar o que depois que Terá morre? O que o Senhor vai falar para Abraão? Capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, de onde? Harã, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Aqui neste momento, Abraão nem sabia que terra era, mas vá. Abraão saiu. Mas o Senhor, antes de falar assim, vai, ele falou, sai. Sai da tua terra. Antes de dizer vai, ele diz sai. E o que o Senhor quer dizer para você nessa manhã é sai de Harã. Sai de Harã e depois vá para a terra da promessa que eu vou te mostrar. Sai. A terra da promessa, depois o Senhor vai dizer, é Canaã. Estava certo, o pai de Abraão estava certo, era Canaã. Ele tinha visão, era isso. Sai e vá. Sai e vá. O que o Senhor está dizendo para nós é sai. Sai de onde você está e vá. Talvez nesse local você está vivendo ali dia após dia. Deixa a vida me levar mesmo, dia após dia. Vivendo em Harã. Você vive assim, peco hoje, peço perdão para Deus, peco de novo, porque Deus é pai. Deus é pai. Mas será que é pai? Ou só foi seu criador para a gente viver assim? Deus é pai. E você está vivendo em pecados, pedindo perdão. Deus é pai, Deus me perdoa. E você está vivendo em Harã. Você não saiu deste lugar. Ou talvez você ainda tenha um telefone que nem deveria ter anotado. E continua ali. Não, eu tenho esse telefone que se eu precisar, se eu tiver num momento de fraqueza, eu ligo e vou pecar. O Senhor pede, saia, queima. Se preciso for, quebra o seu celular, mas sai deste local. Sai, que Deus vai te mostrar o caminho. E Ele vai estar com você. Moisés, quando foi atravessar o mar com os hebreus, o Senhor estava do outro lado esperando eles, será? Ou atravessou com eles? Atravessou com eles. Atravessou com eles. Eles nem se molharam. O mar se abriu, eles nem se molharam. Por quê? Porque eles estavam indo. Eles saíram e estavam indo para Canaã. Saiu e foi, e nem se molharam. E Faraó foi atrás. Será que ele chegou do outro lado?
Será que o Senhor estava caminhando com ele? Não. As águas vieram e ali se foram. E o Senhor fala algo interessante. Isaías 43, que quando você passar pelas águas, elas não te afogarão. Quando passar, não está dizendo assim, talvez você passe ou não, é quando. Você vai passar sim, talvez você está passando. Mas se você estiver caminhando com o Senhor, que é o caminho, não é o que está na frente, Ele está com você, é o caminho. Você não vai se afogar, você vai passar, não é? Viver com o Senhor fala que não terá dor, não terá mais dor, né? Você tem dor sim, mas nada será acrescentado. O Senhor está com você. Você crê nisso? Glória a Deus. E Abraão foi. Deus não estava esperando do outro lado. Deus estava indo com ele para a terra prometida. Ele caminhou. E esses profetas do Antigo Testamento, eles viveram no processo. E quanto a nós hoje em dia, que a gente vive num processo que já foi, que acabou, o Senhor Jesus veio, nos entregou ali uma dívida quitada. Eles viveram um processo, não é? Em Hebreus fala dos heróis da fé, o que cada um viveu. E talvez a gente esteja em Harã vivendo processos, e o Senhor quer que a gente termine o ciclo. Quer que a gente termine, assim como Jesus veio para terminar o ciclo. Terminar, não é? A gente quer continuar, a gente olha para um pastor, uma pessoa e fala, não, quero ser igual a ele. Não, porque ele vai terminar o ciclo dele, vai começar em outro lugar. As coisas de Deus não são só para cá, são para além da eternidade. Tem muitos e muitos lugares para ser alcançado. Muitos e muitos. Em Hebreus, se puder colocar para mim Hebreus 10, versículo 9 e 10, diz assim, para a gente estar finalizando. Hebreus 10, versículo 9 e 10. Glória a Deus. A carta de Hebreus, ela vai estar falando da lei e da graça. O que terminou, o que começou. O que os profetas passaram, não é? Elias, Moisés. E o que veio para nós. Qual é a nossa função aqui? Hebreus 10 vai dizer assim, deixa eu abrir aqui. Hebreus 10, versículo 9 e 10 diz assim: num segundo momento acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Aqui vai falar que ele remove o primeiro para colocar o segundo. Quando João Batista estava ali no deserto, as pessoas perguntavam, é Jesus? Ele, não, ainda vai vir outro após mim. O primeiro que diz no livro de Hebreus são os profetas, aqueles que vieram antes de Jesus. Segundo aqui que está como segundo, mas ele fala, remove o primeiro para que venha o segundo. Para terminar. Todos os outros deuses, demônios aí afora, sempre pedem uma criança, não é? Pede sacrifícios. E o Senhor Jesus, Deus, foi o único que deu seu Filho, o Senhor Jesus, como sacrifício vivo por nós. Ele entregou o seu Filho por nós. O seu Filho por nós. Ele foi o segundo que veio, mas removeu o primeiro para terminar tudo aquilo que foi começado. Nós estamos vivendo, nós somos uma geração que estamos pré-arrebatamento, já estamos próximos, já estamos vivendo os fins. Será que a gente ainda está vivendo processos? Deus quer que a gente termine, caminhe, saia, vá, termine tudo que tem que terminar e viva com o Senhor na eternidade e viva para a eternidade. Chega de viver processos, chega de ficar em Harã, O Senhor entregou o seu filho. Quem tem filho aqui sabe. Pode ser o filho mais bagunceiro, tira nota vermelha. Aí uma pessoa coloca outro filho na sua frente e fala assim, ó, esse aqui é bonzinho. É igual um robô, você pedir para sentar, ele vai ficar sentadinho o culto inteiro.
Você quer trocar com o seu? O pai e a mãe vai falar, não, porque é filho. E o Senhor veio por nós. Deus entregou o seu filho por nós, que não merecemos. Não merecemos de jeito nenhum. Entregou por nós. A obra foi quitada por nós. Foi uma obra quitada, selada com sangue, por cada um de nós. E será que estamos vivendo só em Arã? O Senhor fala, sai e vá. Sai e vá. Temos que ter a alegria de viver para a eternidade. Alegria, não ansiedades. Alegria de viver. Quando a gente se converte no início, a gente vive naquele... Vai para o culto sem saber quem vai pregar. Vai para o culto sem saber quem vai louvar. Porque você quer estar ali participando, adorando ao Senhor. E se a gente não vive isso mais, a gente está em Arã. Só vivendo. Está em Arã. O Senhor quer que a gente vai. Tem coisas grandiosas para nós. Coisas além, não é só grande não. Coisas grandiosas, coisas da eternidade. Amém?